Olá, Débora, bem-vinda. Obrigado aí por aceitar esse convite para participar aqui do Climate Change Channel, dessa cobertura do Fórum Econômico Mundial que acontece essa semana. Mas, para começar, só para a gente desmistificar essa questão para os nossos assinantes e que nos seguem nas redes sociais, qual é a grafia correta da cidade onde acontece o evento? É Davos ou Davos? Essa é uma questão muito controversa, Mac. Eu prefiro Davos, eu acho que é a pronúncia, que seria a pronúncia em português de Davos. Davos é como se fala em alemão, então é a mesma coisa que eu, brasileira, no lugar de dizer Nova York, dizer New York, no lugar de dizer Alemanha, dizer Deutschland. Então, vamos de Davos porque é a convenção, mas eu prefiro Davos. Então, tá bom. Então, a gente vai. Acho que a gente vai tropeçar aqui em Davos e Davos ao longo da conversa, mas ninguém vai nos criticar por causa disso. Débora, aproveitando aqui, só para dar um contexto para quem está nos assistindo, você tem muitos anos de experiência como jornalista na Europa, né? E você cobriu Davos e Davos, né? Que a gente vai combinar depois com o tempo. Você cobriu esse evento muitíssimas vezes ao longo da sua jornada como jornalista na Europa. Te causou algum tipo de estranheza o fato de mudanças climáticas estar, né, entre os temas que vão ser debatidos no encontro? Sim e não, Mac. Por um lado, é surpreendente, porque durante muitos anos esse tema realmente ficou escondido, né? Debaixo do tapete. Mas, por outro lado, quem acompanha os debates sobre clima há anos imagina ou imaginou que o tema chegaria ao topo da agenda global mais cedo ou mais tarde, né? Durante décadas, como eu disse, esse tema foi ignorado pelas lideranças políticas e empresariais que frequentavam as reuniões anuais do Fórum. No máximo, mudanças climáticas eram debatidas pelos especialistas em salas menos cheias, salas um pouco do lado, né? Nunca foi o grande tema da conferência. Mas sejamos francos que nos últimos anos, na medida em que o impacto das mudanças climáticas foram ficando cada vez mais gritantes e óbvias, né, o tema foi crescendo nos debates do fórum, né? Só lembrando que sustentabilidade, por exemplo, já foi um tópico importante em Davos na reunião do ano passado. Mas aí veio a guerra da Ucrânia, o aumento da inflação, a sombra de uma recessão mundial pós-Covid, que acabaram sendo temas mais urgentes e roubaram a cena, digamos assim. Este ano, há vários outros desafios para a economia mundial em Davos, como o aumento da dívida dos países, a guerra na Ucrânia, claro, mas também, sobretudo, a guerra de Israel contra os militantes palestinos do Hamas em Gaza. Então, vamos ver até que ponto as mudanças climáticas vão conseguir se manter no topo da lista esse ano. E, Débora, voltando à sua experiência, né, europeia, de cobrindo esse evento há tantos anos, o fato das mudanças climáticas estar ali entre os temas mais importantes do encontro esse ano passa algum tipo de mensagem, na sua opinião, para o mundo? Eu acho que sim, Mac. Eu acho que as lideranças mundiais se dão conta hoje, muito mais do que nos anos anteriores, que a questão climática, se ela não for pensada agora, ela pode exacerbar outros riscos para a economia mundial, né? Por exemplo, seca e falta de água afeta a produção de alimentos no mundo, né? Na medida em que você tem populações cada vez mais famintas, você vai ter um aumento das migrações. Por causa da crise climática e o mau uso de recursos hídricos, estima-se, por exemplo, que 2/3 da população mundial sofrerão com a escassez de água. Então, você imagina, é muita gente, né? A ONU, por exemplo, já está prevendo que em 2030, 700 milhões de pessoas vão estar migrando de um lugar para outro, de um país para outro, por causa da falta de água. Então, é um problema real para as economias, inclusive as economias ricas, né? O Fórum, só para você ter uma ideia,
publicou um relatório recente sobre os grandes riscos para o mundo em 2024, e mudanças climáticas estão, de fato, no topo da lista, junto com desinformação e consequências adversas da inteligência artificial, né? Então, é um tema que está crescendo inevitavelmente. Falando de crise climática, né, a gente não tem como fugir de um dos combustíveis fósseis que é dado aí como um dos vilões da questão, que é o petróleo. O petróleo é um produto que já está super consolidado nas nossas economias, nas nossas vidas, gira bilhões de dólares em recursos, em dividendos, em empregos, né? Mas está sempre ali na mira, né, do que vamos fazer com isso, né? Como você vê esse desafio do petróleo? É um enorme desafio. Certamente, as mudanças climáticas têm um impacto nas discussões sobre as estratégicas dos países ricos, né? É importante lembrar que essa pressão, hoje, vem não somente da comunidade científica, mas ela vem também das populações, né? A gente sente isso muito na Europa, né? Embora convenhamos que a maioria das pessoas ainda nos países ricos ainda não estão prontas a abrir mão dos seus carros, né? Mas a indústria automobilística na Europa, por exemplo, já está se projetando para uma mudança, para um mundo onde as pessoas vão compartilhar mais os carros elétricos, por exemplo, em vez de comprar carros. Então, já existe, embora a gente não veja isso assim nas manchetes dos jornais, a indústria automobilística, por exemplo, já tem, na Europa, as grandes produtoras de carro já estão trabalhando sobre um futuro sem carro. E quando a gente volta a falar, bom, o tema crise climática, vamos falar de solução, né? Solução tem a palavra em voga, né, que é a transição energética, né? Como diz aquele ditado em inglês, easier said than done, mais fácil dizer do que realmente fazer, né? Mas, como você mencionou essa questão do transporte, né? Paris, Londres, Amsterdã, já estão trabalhando com cenários de cidades onde o centro não terá mais circulação de carros e tal. Mas, assim, quais são as alternativas, né? Energia elétrica, eólica, como é que essa transição pode acontecer, né? E alguma pista, né, de como esse tema será trazido para esse encontro hoje, né, nesse momento, mas projetando para um futuro, e também voltando para a questão da Europa. Como é que a Europa vê essa questão da transição energética? A Europa, vamos lembrar que a Europa já criou um pacto ecológico, né? E a Europa tem como ambição, por exemplo, ser o primeiro continente com impacto neutro do clima, por exemplo, com promessas de zero emissões líquidas de gases com efeito estufa até 2050, lembrando que o efeito estufa é o grande causador das mudanças climáticas, são os gases provocados pelos combustíveis, o uso dos combustíveis fósseis que acabam acumulados na atmosfera e causam o chamado efeito estufa, que está provocando as mudanças climáticas. Então, já há várias iniciativas, não só no nível empresarial, né, no nível de empresas, mas também várias iniciativas no nível governamental para mitigar, né, os efeitos das mudanças climáticas. Mas, como a gente discutiu antes, Máquia, existe o discurso, existe a prática. Essa distância ainda é grande, já foi maior no passado, essa distância está diminuindo por conta de eventos extremos, né? Os eventos climáticos extremos, a gente sente isso muito na Europa também. Então, a esperança é de que esse fosso entre o discurso e a prática diminua nos próximos anos. Mudança climática, crise climática, né, remetem a problemas. Aí a gente vai para a solução, né? E a solução aparentemente mora uma das soluções, ou uma das
formas de mitigar essa questão mora no Brasil, que se chama Amazônia. Né? E preservar a Amazônia custa dinheiro, o Brasil não consegue fechar essa conta toda. Ironicamente, esse ano, quem vai representar a delegação brasileira é a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. O presidente Lula não irá, Fernando Haddad também não irá, porque por ser um evento de economia, ele não está presente por questões de agenda no Brasil. Mas vai ser interessante ver o posicionamento e a postura de Marina Silva no primeiro ano em que crise climática, mudança climática, é um dos temas. Né? O que podemos esperar da presença do Brasil e da postura do Brasil esse ano? Primeiro, a simples presença da Marina Silva no Fórum Econômico Mundial de Davos já é um grande passo. Vamos lembrar que, durante o governo Bolsonaro, o Brasil, por conta das declarações do ex-presidente Bolsonaro e também por conta do aumento do desmatamento da Amazônia, o Brasil virou um grande vilão nesse tema. Né? E agora a presença da Marina Silva sinaliza uma mudança, a volta, novamente, do Brasil ao cenário internacional, não como um país que vai destruir, mas como um país que vai colaborar com os esforços mundiais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E a questão da Amazônia, como você mencionou, é central para o debate climático, né? E o Brasil vai buscar fundos para preservar a Amazônia. O Brasil não tem esses fundos para preservar a Amazônia ou para explorar os recursos da floresta de uma forma sustentável. E acho que Davos pode ser um dos lugares onde esse tipo de discussão pode acontecer. Não é o único lugar, mas é um lugar ideal, porque há mais de 2.000 lideranças políticas e empresariais participando desse encontro. Então, na realidade, é uma oportunidade extraordinária para a Marina Silva de costurar acordos, por exemplo. Interessante a gente falar sobre a Amazônia, porque Davos, né, é um evento que já acontece, um evento já consolidado, todo ano acontece, as pessoas, é um nome que já muito familiarizado, não somente na imprensa, mas na indústrias, economia, mas tem um nome que corre paralelo a Davos, são as COP, né? COP 28, que é recém realizada em Dubai, que é o encontro global sobre questões climáticas, né? E vai acontecer esse ano, a 29, no Azerbaijão, e ano que vem, em Belém, no Brasil. Então, é um evento que sempre traz uma agenda forte sobre questões climáticas, tenta-se encontrar soluções que vão ser implementadas, e é interessante que a COP28, que aconteceu em Dubai, foi muito emblemática, chegou-se assim, a alguns tipos de acordos e convergências, né, sobre o que deve ser feito, e a minha pergunta para você é se vamos encontrar mais convergências entre Davos e COPs, conforme a gente for avançando para frente, porque as resoluções da COP28 certamente estarão presentes em Davos, e ano que vem vai ser do Azerbaijão e assim por diante. Você vê dessa forma, Débora? Certamente, até porque a COP reúne vários cientistas, né, que já participam dos estudos do Fórum Econômico Mundial sobre mudanças climáticas. O Fórum já publica relatórios sobre mudanças climáticas. E essa mesma comunidade científica que está nas COPs hoje também está em Davos, né? Então, eu vejo, sim, uma convergência cada vez maior, e já em coberturas anteriores que eu fiz como jornalista, os debates de clima, Davos, o Fórum Econômico Mundial já convidava vários cientistas bastante reconhecidos da comunidade internacional para esse tema. Então, eu vejo muita convergência, sim. E, Débora, assim, gente, já estamos chegando assim, próximo do final dessa nossa conversa, já que o evento nem começou, a gente está aqui só, como se diz informalmente, batendo uma bola sobre o que está por vir, mas eu queria aproveitar a sua experiência dos anos de Europa, né, cobrindo a Europa sobre economia, política, etc., mas no que diz respeito à urgência, né, dos ajustes climáticos,
Você sente, né, nos últimos anos, algum tipo de diferença nas lideranças europeias, num direcionamento que não há mais como continuar desse jeito, temos que mudar? Você tem essa sensação de que existe um interesse, né, um comprometimento em contribuir para um mundo menos fragilizado por uma crise climática? Sem dúvida, e eu vejo um interesse não apenas político, mas eu vejo um interesse empresarial também. Existe uma certa competição entre Europa, Estados Unidos, entre as grandes economias, em relação às novas tecnologias, tecnologias renováveis e etc. Então, é uma questão também de dizer, olha, petróleo vai acabar um dia. A gente tem que se posicionar hoje e tá bem posicionado para as próximas energias que estão despontando em decorrência dessa crise climática. Então, existe um interesse também da indústria de se posicionar e de estar à frente, o interesse da indústria europeia de estar à frente também nessa questão tecnológica com as energias renováveis. Muito bom, Débora. Então, acho que a gente conseguiu aqui, em pouco tempo, resumir um pouco trazer um pouco de história, né, de como a gente chegou como planeta onde estamos hoje, como esses encontros globais não tem mais como escapar de colocar na agenda a questão climática, e soluções não são simples, mas é importante tê-las presentes ali para debates constantes. Vamos junto com você, você vai nos guiar nos próximos dias aí no que vai acontecer, vamos trocar ideias, e espero que até lá a gente consiga combinar se a gente vai falar Davos ou Davos, que a gente combinou no início uma coisa, a gente ficou indo e voltando, mas é normal, isso faz parte do processo. Mas queria agradecer você pela gentileza de se colocar à disposição para conversar conosco, o nosso público que tem muito interesse na questão climática, e a gente não deve apenas olhar o que acontece no Brasil, a gente está olhando o que acontece no mundo, e as economias mundiais, que são as grandes poderosas e que têm o poder de fazer mudança, elas se encontram anualmente, então a gente espera estar aqui sempre presente para trazer não só notícia, mas também algum tipo de análise de quem realmente está, né, presente, acompanhando, e a sua história como jornalista nos permite fazer esse cruzamento do que é o presente, para olhando muito para o passado e projetando para o futuro. Então, para vocês que estão nos assistindo, agradecendo mais uma vez a presença da Débora, e continuem conosco, porque estaremos aqui até o fim do evento com a Débora, cobrindo para vocês aqui o que está por vir nesse encontro em Davos. Tá bom? Eu que agradeço e é um prazer debater um tema tão importante. Então, nos vemos aqui no canal e nas redes sociais. Sigam com a gente. Tchau.